Muito bem, pessoal. Então, finalmente aqui a apostila 7, tá, de Gabi, que é de Geografia Humana da Palestina, parte 1. Certo? Então, como introdução, nós temos que a geografia humana da Terra Santa é interessantíssima. Tá? Ela nos revela a maneira particular como viviam os hebreus, cuja existência girava em torno da lei de Moisés. Em seus usos e costumes demonstravam como eles eram apegados, né? E o quanto eles eram apegados às suas tradições e às suas raízes históricas. Somente o povo judeu sabe preservar com tamanha gana a sua identidade nacional. Não obstante suas agruras e exílios, os filhos de Abraão têm conservado sua herança cultural e espiritual. Com muita razão, né, Lacordaire escreveu: o povo judeu tem sido o historiador, o sábio, o poeta da humanidade. Não fosse esse apego às suas origens, a nação hebraica de há muito teria desaparecido. Tá? Então, o primeiro ponto levantado aí na apostila é sobre a família hebraica. Certo? Para os hebreus, a família é de origem divina, né? E de fato o é. Disse o Senhor ao criar os primeiros representantes da raça humana, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 2, 26 a 28. A importância da família para o povo judeu é indiscutível. É considerada mais importante que o próprio indivíduo. Honoré de Balzac, a propósito disso, escreveu: por isso considera a família e não o indivíduo o verdadeiro elemento social. Sob esse ponto de vista, arriscando ser olhado como um espírito retrógrado, toma lugar ao lado de você e de Bonald, em vez de andar com os inovadores modernos. Henry Daniel Hobbes ressalta o valor da unidade familiar em Israel. Ele diz assim: quando o jovem Jacó foi procurar seu tio Labão em Harã, a fim de encontrar trabalho e uma esposa, Labão, ao reconhecê-lo como membro de sua família, exclamou: é meu osso e minha carne. Esse símbolo tão típico do estilo bíblico era muito usado pelo povo do livro e correspondia à realidade. A família era, em Israel, a base vital da sociedade, a pedra fundamental de todo o edifício. Nos primeiros tempos, a família formava até mesmo uma entidade separada sob o ponto de vista da lei, uma parte da tribo. Na época de Cristo, era talvez mais frágil do que nos dias dos patriarcas, quando o indivíduo não tinha valor algum em comparação, mas era ainda muitíssimo importante. Os membros da família sentiam-se realmente como sendo da mesma carne e sangue, e ter o mesmo sangue significava ter a mesma alma. A legislação tornar esse princípio como base, né, tomar esse princípio como base, desenvolvendo-se a partir dele. A lei multiplicara também as ordens a fim de manter a permanência, pureza e autoridade da família. Enquanto os judeus desejassem permanecer fiéis à lei, e isso era quase universal, eles jamais deixariam de admitir o lugar predominante da família na sociedade. Prossegue então Henry Daniel Hopes, né, ainda sobre esse tema. A família não era apenas uma entidade social, mas também uma comunidade religiosa, com suas festas particulares, em que o pai era o celebrante, enquanto os demais membros participavam. Algumas das mais importantes cerimônias exigidas na lei tinham um forte caráter familiar. A Páscoa, por exemplo, tinha de ser celebrada em família. O elo religioso familiar era tão vigoroso que nos evangelhos e no livro de Atos, vemos que os pais que aceitavam os ensinamentos de Cristo levavam com eles a família inteira. Outro ponto aqui é o casamento. Os israelitas no Antigo Testamento nem sempre alcançavam o ideal traçado pelo Senhor. A monogamia, por exemplo, não era encarada com seriedade. Haja vista que homens piedosos como Abraão, Jacó e Davi eram polígamos. O que dizer de Salomão? O mais sábio dos homens tinha 700 mulheres e 300 concubinas.
A poligamia, entretanto, não era sinônimo de devassidão. Um hebreu não podia, por exemplo, tomar como esposa duas mulheres que fossem irmãs ou mãe e filha. Se tal ocorresse, os infratores seriam apedrejados. A lei proibia também que um homem dormisse com duas de suas esposas ao mesmo tempo. Com o exílio babilônico, no entanto, os israelitas foram curados da poligamia, que tantos males e transtornos causaram em Israel. No Novo Testamento não encontramos nenhum caso de poligamia. O Senhor Jesus exaltou novamente o ideal monogâmico e condenou com energia qualquer casamento fora desse padrão. Em consequência da esterilidade de algumas esposas legítimas, a concubinagem era tolerada no período veterotestamentário. Os ricos, porém, colecionavam concubinas. Salomão, como já dissemos, tinha 300. Moisés condenou o casamento misto. Ele disse assim, lá em Deuteronômio 7, de 1 a 4. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual vais a possuir, e tiver lançado fora muitas gentes de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 gentes mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Havia ainda entre os hebreus o casamento por levirato. Quando o homem casado morria, sem deixar descendência, o seu irmão era obrigado a casar-se com a viúva, e por intermédio dos filhos da nova união, a memória do morto era preservada. Assim prescreve a lei, lá em Deuteronômio 25, 5 e 6. Quando alguns irmãos morarem juntos, e algum deles morrer e não tiver filhos, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ele der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome se não apague em Israel. Sobre contrato de casamento. O contrato de casamento em Israel era feito pelo pai do noivo, pelo irmão mais velho ou por um parente mais próximo. Excepcionalmente, podiam atuar também a mãe ou um amigo da família. Às vezes, o próprio rapaz encarregava-se da concretização do casamento. No entanto, as negociações sobre o dote e outras formalidades ficavam a cargo de terceiros. Antes da realização do matrimônio, eram feitas exaustivas consultas sobre os bens de ambos. Eram tomados cuidados especiais também contra a segurança da noiva e ao enfraquecimento da tribo. Finalmente, o noivo pagava um dote ao pai e sua futura esposa, que oscilava entre 30 e 50 ciclos de prata. Dessa forma, o pai da moça era recompensado pela perda da filha. Esse pagamento podia ser também em forma de trabalho, como ocorreu com Jacó. A endogamia, ou seja, o casamento entre irmãos, era proibida pela lei de Moisés. Em terceiro lugar, nós temos noivado. Então, entre os povos ocidentais, o noivado não tem qualquer consistência. Pode ser dissolvido com a maior facilidade. De um modo engraçado, de um modo jocoso, Leon Eliarra diz assim: o noivado é o período de desajustamento antes do casamento. No entanto, entre os hebreus, o noivado era um compromisso sério. Somente a morte poderia dissolvê-lo. Quando começava o noivado? A partir do momento em que o moço entregava à sua escolhida uma moeda com essa inscrição: seja consagrada a mim. A cerimônia, bastante singela, era feita na presença de 2 ou mais testemunhas. Com essa solenidade, ambos eram considerados marido e mulher. Seu relacionamento sexual, porém, somente seria iniciado após as núpcias, que, segundo a tradição judaica, variava de 1 mês a 7 anos. Os rapazes, durante o noivado, estavam desobrigados do serviço militar. Em relação às núpcias, as festas nupciais eram celebradas, via de regra, em 7 dias. Não era raro, chegavam a durar até 2 semanas. Variavam de acordo com o poder aquisitivo dos noivos. Segundo o Novo Dicionário da Bíblia, essas celebrações eram assinaladas por música e por brincadeiras, como o enigma apresentado por Sansão. A mesma obra nos esclarece, dizendo assim:
Alguns interpretam o livro de Cantares à luz de certo costume que havia entre os aldeões sírios, de chamar o noivo e a noiva do rei, e rainha, e chamar o noivo e o noiva de rei, né, e rainha, durante as festividades, depois da cerimônia do casamento, de louvá-los com cânticos. Sobre divórcio, né? O divórcio foi introduzido na lei mosaica por causa da dura serviço dos israelitas. Aproveitando-se da liberalidade dessa legislação, os hebreus rompiam os laços de matrimônio por quaisquer motivos. Alguns, por exemplo, repudiavam suas esposas por não achá-la graciosa. O Senhor, entretanto, não aprovava tal comportamento, tolerava-o apenas. Com a carta de divórcio, concretizava-se o rompimento dos laços conjugais. De posse desse documento, a mulher podia contrair novas núpcias. Caso, porém, viesse a separar-se do segundo marido, não podia voltar ao primeiro. Por quê? Esclarece-nos Moisés. E lá em Deuteronômio 24, verso 4. Então, seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Jesus, entretanto, repudiou completamente o divórcio, exceto em caso de adultério. Diz assim, lá em Mateus 19, 8 e 9. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Sobre os filhos. Uma herança divina. Assim, os hebreus consideravam os filhos, principalmente os homens, como salmodiou o rei Salomão. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos. Lá em Salmo 127, 3 a 5. Em Israel, a esterilidade era considerada um opróbrio. Não poucas mulheres afligiam-se por não terem filhos. Raquel e Ana, por exemplo, rogaram a Deus com todas as suas forças o dom da maternidade. Elas rogaram com todas as suas forças pelo dom da maternidade. Para as hebreias, não havia privilégio tão grande como o de gerar filhos. O direito da primogenitura era respeitadíssimo entre os israelitas. Ao filho mais velho cabia a porção dobrada dos bens paternos. Com a morte do pai, assumia a responsabilidade da casa e as funções sacerdotais da família. Depois da promulgação mosaica, no entanto, o sacerdócio passou a ser exercido pelos levitas. As filhas apenas recebiam a herança paterna se não houvesse nenhum filho herdeiro. Elas eram sustentadas pelos irmãos e se encarregavam inclusive de seu casamento. As israelitas não podiam casar-se com moços de outras tribos. Cabia ao pai também ensinar aos filhos as primeiras letras e uma profissão. A ociosidade não era tolerada na sociedade hebraica. Okay? Então, vamos aqui para a segunda parte, fala sobre a vida social hebraica. A vida social dos hebreus girava em torno de sua religião. Todos os acontecimentos sociais lembravam a eles quão presente estava o Todo-Poderoso no seu meio. Ao contrário de outros povos, eles não admitiam extravagâncias nem libertinagens em suas reuniões. Sua vida social, portanto, era um apêndice de sua religião. Sobre o lugar da mulher na sociedade hebraica. Então, veja, os israelitas honravam suas mulheres, concediam-lhes muitos direitos. Se prejudicadas, poderiam requerer justiça. Vemos-las muitas vezes louvadas e ocupar com frequência lugares de honra e distinção. Débora, por exemplo, exerceu grande influência sobre os seus contemporâneos. Não fosse as suas confortadoras palavras, Baraque não teria desbaratado os inimigos do povo de Deus. E o que dizer de Sara, Rebeca, Ana, Raquel, Ruth e Uda? Submissas aos seus maridos, suas principais preocupações eram domésticas. Entretanto, podiam pastorear, trabalhar a terra e exercer outras atividades consideradas masculinas. Em outros países do Oriente, entretanto, a mulher é tratada como se fosse um mero objeto. Sobre as saudações. Inclinando o corpo um pouco para frente, com a mão direita sobre o lado esquerdo do peito,
Assim era a saudação dos hebreus, julgada bastante prolongada para os ocidentais. Por isso mesmo ordenou Jesus a seus discípulos: e a ninguém saudeis pelo caminho. Lá em Lucas 10:4. Perante os magistrados e outras pessoas superiores, era costume inclinar-se a pessoa até a terra. Eis as expressões mais usadas nas saudações hebraicas: paz, e paz seja convosco, e paz seja sobre esta casa. Sobre sepultamento e luto. Tá? Então, quando fosse constatado o óbito, o corpo era rigorosamente lavado e enrolado em lençóis impregnados de perfume. Por causa do clima quente, que provocava uma rápida decomposição do cadáver e das exigências da lei mosaica, o sepultamento era feito no mesmo dia. O féretro era realizado dessa forma. As carpideiras iam à frente, enchendo a cidade com seus lamentos profissionais. Atrás delas o defunto e logo após os parentes do falecido e amigos, os amigos e o povo. Os túmulos dos pobres eram cavados no chão, os dos ricos escavados nas rochas. Raramente usados, os esquifes eram quase desnecessários. O embalsamento não se constituía um hábito entre os israelitas. Jacó e José, a propósito, foram embalsamados no Egito por profissionais da corte faraônica. 7 dias era o quanto durava o luto entre os filhos de Israel. Sobre moradia. Na antiguidade havia em Israel casas simples e também imponentes habitações. Tudo dependia, claro, da posse de quem as possuía. Em Samaria, por exemplo, algumas residências eram feitas de marfim. Sobre as tendas. Em Ur dos Caldeus, Abraão habitava em uma casa confortável, que, segundo alguns estudiosos, possuía até água quente. Ao deixar sua cidade, passou a residir em tendas, a mais antiga forma de moradia no Oriente Médio. As tendas, primitivamente, eram feitas de pele de cabra. Com o passar dos séculos, no entanto, passaram a ser mais sofisticadas. Algumas delas, inclusive, possuem várias dependências. O apóstolo Paulo era fabricante de tendas. Cabanas. As cabanas eram construídas com estacas e cobertas de folhagens. Eram usadas com frequência pelos israelitas. Pedro queria construir 3 cabanas, uma para Jesus, outra para Moisés e a terceira para Elias, lá no Monte da Transfiguração. Tabernáculo. O tabernáculo foi o templo peregrino dos israelitas. Acompanhou eles durante seus 40 anos de jornada pelo deserto do Sinai. Nessa tenda, a glória do Senhor manifestava-se constantemente a Moisés. Esse lugar de adoração seria substituído mais tarde pelo templo, construído por volta do ano 1000 a.C., pelo rei Salomão. Tabernáculo pode significar também habitação. Casas. Então, nos templos bíblicos, as casas eram feitas de pedra, de tijolo e de madeira. Geralmente eram pequenas, possuíam apenas um cômodo. As residências dos ricos, entretanto, tinham vários compartimentos. Nas localidades mais quentes, os telhados eram planos e podiam ser transformados em terraços. No auge do verão, serviam de dormitório. Nas regiões mais frias, os telhados em forma de meia-água facilitavam o deslizamento da neve. As pontas das casas hebreias eram estreitas e baixas, as janelas poucas e sem vidros. Torre de vigia. Então, com quase 3 metros de altura, as torres de vigia eram construídas para proteger os pomares e as lavouras. As provisórias eram feitas de madeira, as permanentes de pedra. As torres de pedra serviam também de residência. Palácios. Os palácios eram construídos com esmero. Constituíam-se nas residências dos reis hebreus. O mais imponente deles foi erguido pelo rei Salomão. Segundo alguns estudiosos, a casa do sábio rei de Israel era mais suntuosa do que o templo. Em relação à mobília, então poucas eram as mobílias de uma casa hebreia. Além do leito, uma mesa baixa. As cadeiras raramente eram usadas, porque os hebreus, à semelhança de outros orientais, sentavam-se no chão, com as pernas cruzadas. Não era raro, as almofadas serviam como assento. Nas residências dos mais abastados, o mobiliário era mais sofisticado. Em relação à alimentação, basicamente, a dieta dos hebreus era pão, azeite, vinho, legumes, frutas, leite, mel e farinha. E nas ocasiões festivas, a carne era largamente consumida.
O peixe, por outro lado, era mais usado no litoral e nas imediações ali dos rios e do mar da Galileia. A manteiga e o queijo eram feitos de leite de cabra. O leite de vaca era raramente usado. Em relação à indumentária, a indumentária dos israelitas nos tempos bíblicos era confeccionada em algodão, lã, linho e seda. Tá? Em relação ao vestuário masculino, a principal peça do vestuário masculino era uma túnica tecida de algodão. Parecia mais uma camisola sem mangas. A túnica dos ricos, porém, possuía mangas compridas e largas. Os homens usavam ainda uma capa de algodão. O cinto era de couro, né? O bastão e o anel sinete eram usados como ornamentos. O turbante completava o vestuário masculino. O sumo sacerdote e os sacerdotes vestiam-se com mais esmero. Suas vestes tipificavam a glória e a santidade divina. Sob a dominação romana, os paramentos sacerdotais ficavam sob custódia e só eram liberados em ocasiões solenes. Em relação ao vestuário feminino, as mulheres também usavam túnicas, só que mais longas e mais ornamentadas. Quando apareciam em público, cobriam o rosto com um véu. Elas apreciavam pulseiras, anéis, pendentes e diademas. As mais extravagantes pintavam-se. Os profetas, contudo, condenavam esses excessos. De uma maneira geral, as hebreias eram elogiadas por sua modéstia e simplicidade. E, por fim, o dinheiro na Terra Santa. A primeira moeda citada nas Sagradas Escrituras é o dárico, proveniente da Pérsia. Era muito usada nos tempos de Esdras e Neemias. Mais tarde começou a ser cunhada uma moeda inteiramente judaica, conhecida como shekel. Aliás, no início dos anos 80, o governo israelense adotou-a para a unidade monetária da moeda da moderna nação hebraica. Certo? Então, é isso.